Bom, que tal? Como estão os amigos e amigas? Vamos então, retomando a aula prática notarial 2 do ciclo notarial que é ministrado na Universidade Católica de Santa Fé, Campus Poçadas. E continuando com o desenvolvimento do regime patrimonial do casamento e união de facto, vamos retomar a partir do segundo ponto do guia. Portanto, o que vamos tratar na aula de hoje é o que se refere às convenções de casamento. Sim. Veja aí os diferentes itens que vamos seguir para o desenvolvimento do referido tema. Por exemplo, o assunto do conteúdo possível. Quais serão esses objetos que podem recorrer a convenções? Qual é a oportunidade? Sim. Quando pode ser realizada a convenção de casamento? Também a polêmica e discutida questão de como deveria ser concedida e como deveria ser expressa essa manifestação de vontade dos contraentes, se antes do momento da celebração do casamento dos cônjuges, ou uma vez que o ato matrimonial já tivesse sido celebrado. Também vamos olhar para a questão da publicidade. Qual é a publicidade planejada por regra legal? Por causa do Código Civil e Comercial e também da possibilidade de modificação dessas convenções? Isso precisamente nos leva à questão de que, por meio de contratos de casamento, o direito privado argentino acolhe a possibilidade de escolher um novo regime patrimonial. Sim, diferente do regime comunitário que havíamos avançado ontem. No antigo sistema do Código Velsano, impunha-se como um regime imperativo inescapável que as partes não podiam abstrair da aplicação de suas regras. Pois bem, precisamente a partir do ano de 2015 e mais especificamente a partir de agosto do ano de 2015, as convenções de casamento serão o meio, sim, o suporte pelo qual os contraentes, ou os cônjuges, poderão fazer a escolha do regime e em especificamente, regime de separação de bens. Está. Esse é um pouco do desafio desse segundo ponto que vamos refazer no decorrer da aula. Essa outra questão que a gente vai tratar também é aquela referida às outras de antes. Sim, e tem uma questão polêmica que a gente vai fazer uma análise de fontes normativas que tem a ver com a questão dos outorgantes quanto a serem menores de idade. Eles podem ser outorgantes ou podem entrar validamente em uma convenção de casamento. Vamos então começar com o desenvolvimento do tópico de hoje. A primeira questão com a qual devemos lidar é aquela referente ao conteúdo das convenções de casamento. Vão alertar como vamos ir e voltar constantemente entre a comparação do Código Velsano e as disposições do atual Código Civil e Comercial. Vamos à questão do conteúdo, se possível, do conteúdo da Convenção de Casamento. Tínhamos antecipado ontem. Sim. Que o Instituto das Convenções Matrimoniais não é propriamente uma novidade para o direito privado argentino. O que veremos a seguir apenas confirma o que temos afirmado que Dom Dalmácio Vélez Sarsfield já regulamentava a questão das convenções matrimoniais.
Contudo, como também dissemos ontem, teve pouca aplicação prática e muito pouca aplicação prática nesses quase 150 anos de vigência do código. Velzano sim, porque... Bem, entre uma das razões que se discute é que teve pouca difusão. Sim, e outro motivo. Eu entendo. O mais válido e o mais profundo. Sim. A de maior rigor ou vigor intelectual é a de regulação deficiente ou, pelo menos, insuficiente. Isso estabeleceu o Código Velzano sobre esses acordos. Nós somos. Então venha lá. Como no Código Velzano se já estavam contemplados no artigo 1217, se lembram ontem que na questão metodológica dissemos livro 2º, sim, secção 3ª dos contratos. Se nessa terceira secção havia um título, um primeiro título referente a todos os contratos em geral e depois um segundo título específico ao tipo contratual da união de facto. Você vê sim? O título 2 da Sociedade Conjugal e precisamente o capítulo de acolhida sim este segundo título é o referente às convenções matrimoniais. Nós somos e bem, lemos assim abaixo. Artigo 1217. Atentos mesmo por questão de oportunidade ou momento anterior à celebração do casamento, os cônjuges podem fazer convenções que tenham apenas os seguintes objetos. Se o N. 1 do artigo 1210 menciona a designação dos bens que cada um traz para o casamento, esta será a primeira alternativa ou conteúdo possível. Sim. Vamos para a próxima página do Antigo Código Dom Dalmácio Velez Sarsfield. Encontramos um parágrafo 2º do artigo 1217 naquela época já revogado pela Lei 17.711 do ano de 1968 se o Decreto-Lei 17.711 e veja, vamos para o então atual, pelo menos até ao final do mês de julho de 2015, n. 3 do artigo 1000 as doações que um futuro cônjuge fizer ao outro. Nós somos. Estamos percebendo como o segundo objeto possível aparece ali. Sim, das convenções matrimoniais de acordo com o Código Velzano existe este 1217 terceiro parágrafo. No que se convencionou chamar tanto de doutrina civil quanto notarial, com a denominação ou denominação de doações propter nupciais, sim, isto é, doações por ocasião da celebração do casamento. Nós somos. E o quarto parágrafo também foi revogado. Se as doações se referirem a doações que os cônjuges tomem posse dos bens que deixaram por falecimento. Se passarmos limpo, então de acordo com a corrente 1217 tinha dois objetos possíveis e 1217 primeiro parágrafo se refere a doações. Desculpe, referindo-se à designação dos bens que cada um traria para o casamento e também permaneceram vigentes. Se ao olhar a letra fria do código no parágrafo 1217 terceiro, se as doações que um futuro cônjuge faz ao outro, somos nós. Vamos agora. Então voltamos ao presente? Sim. E de volta neste flashback? Sim. Voltemos ao presente e nos situemos agora. Já. Sim, neste livro, segundo as relações familiares, como dissemos ontem neste título. Em segundo lugar, referiu-se também ao regime patrimonial do casamento. E veja, observe também como o tema das convenções de casamento é novamente, digamos, o tapete de boas-vindas.
Sim. O regime patrimonial matrimonial é o artigo 446. Vamos fazer a comparação com respeito ao Código Velsano. Vou lê-los antes da celebração do casamento. Os futuros cônjuges podem fazer convenções que tenham apenas os seguintes objetos. Observe que haverá subseção A, B, C e D neste. Portanto, haverá 4 objetos possíveis no regime atual versus os 2 objetos possíveis permitidos no Código. Velsano passa a ler 446 inciso A para a designação e avaliação dos bens que cada um traz para o casamento. Nós somos. Este parágrafo não é novo, pois era essencialmente o primeiro parágrafo de 1217. Vamos agora para 446 subseção B. Sim, eles encontram lá. Nós lemos. A enunciação das dívidas. Este tem um caráter novo. Não foi contemplado no dispositivo Velsano. Passamos ao terceiro objeto possível da subseção C. 446 As doações feitas entre eles. Isso é o que já foi contemplado no terceiro parágrafo de 1217. O que passamos a chamar de doações propter núpcias. E eis que na quarta possível objetar a grande novidade da nova regulamentação e legislação, que é justamente o que entendemos se precisamente os profissionais que assessoramos no dia a dia e que entendem a doutrina serão o motor e a força motriz por trás dessas convenções matrimoniais com aplicação prática diária. Dispõe o artigo 446º, a linha D, da opção que fazem por qualquer um dos regimes patrimoniais previstos neste Código. Está aqui. Depois é dada uma carta de boas-vindas, sim, precisamente a essa possibilidade de os contraentes ou os cônjuges optarem pelo regime. Sim. Da separação de bens. Porque dizemos que eles escolhem o regime de separação de bens e não o da comunhão? Porque, como veremos a seguir, diante do silêncio, sim, dos contraentes, futuros cônjuges, sim. É aplicado de forma complementar. Se você lembra qual era a lei complementar quando estudávamos no civil? Lei complementar era aquela lei ou regulamento que apenas complementava a vontade não expressa das partes. Assim, se as partes nada sustentaram, nada disseram, aplica-se o regime comunitário de forma supletiva. Se formos à informática, se for um pouco o que há, estamos a operar num mundo de redes sociais e páginas de internet no sentido de dizer que se aplica por defeito. Se nada, digamos que deliberamos, mudamos. Existe um sistema, sim, ou certas condições que se aplicam caso não o façamos bem. De certa forma joga. Jogue da mesma forma. A lei complementar supra a vontade inexpressiva das partes. Se os contraentes nada disserem antes do casamento, antes da celebração do ato matrimonial, celebram o casamento. Eles acabam aplicando but. Digamos que sim. Com uma terminologia folclórica. O regime de comunidade. Sim, comunidade. Os ganhos. E isso está pronto. Sim. Vamos ver. Vamos apontar o que é o artigo. Sim, concreto. Que se refere ao que fizemos menção. Artigo 463.
Ora, aí está a epígrafe de dizer apenas caráter suplementar. Ela passou a lê-los na ausência de uma opção feita na convenção de casamento. Os cônjuges estão sujeitos desde a celebração do casamento ao regime de comunhão de bens regulado neste capítulo. Se não puder ser estimulado, deixe a comunidade começar mais cedo ou mais tarde. Salvo no caso de alteração do regime de bens previsto no artigo 449. Esta última parte não é tão pertinente. Resgatamos de 463 e notamos como o regime comunitário joga justamente com um caráter supletivo perante a vontade inexpressiva das partes. Voltamos ao artigo que nos convoca. Se o 446 que havíamos começado a desenvolver, a questão referia-se às convenções matrimoniais. E precisamente no parágrafo deste, da opção que alguns fazem por qualquer um dos regimes patrimoniais, ou seja, só poderão optar pelo regime de separação de bens, o de comunhão, digamos, por simples lógica jurídica, eles não poderão escolhê-lo porque é aplicado a eles de forma complementar ou por padrão. Atentemos para 447 se como dizer e alguma outra variante, algum objeto derivado complementar do anterior, pode ser visto em 447 com a epígrafe de nulidade de outros acordos. Qualquer acordo entre os futuros cônjuges sobre qualquer outro objeto relacionado ao seu património não tem valor. Destacamos isso, não esqueçamos esse 447, sim. Porque vimos na bibliografia da doutrina notarial alguns projetos de convenções matrimoniais que, para além de incluírem nestes projetos os 4 objetos possíveis, como já regulamentar se estivessem a regulamentar e os cônjuges ou futuros cônjuges acabassem por acordar num regime antecipado, sim. De liquidação de bens em caso de dissolução da comunidade. Acreditamos que este não seria um objeto possível de acordo com a Carta de 447. Sim, é definitivo. Não tem valor outra convenção. Se entendermos que essa questão decorreu, por exemplo, de um regime comunitário, seja para incluí-lo em convenção matrimonial, pelo menos a inclusão desse objeto seria ou seria parcialmente nulo. Se tivessem incluído outro objeto, sim, salvaguardando a eficácia do ato celebrado, o resto do ato seria válido, mas aquele objeto incluído não teria qualquer valor. Isso seria nulo com falta de eficácia. Nós somos. Vamos voltar ao nosso guia? Sim. Vai lá. Desenvolvemos a questão sobre o conteúdo do contrato de casamento. Está. E se for comparativo rápido em Welsh Sarsfield, 2 objetos possíveis sim. No novo Código Civil e Comercial em vigor desde agosto de 2015. 4 objetos possíveis, destacando-se sobremaneira a possibilidade de escolha do regime patrimonial. Vamos ao tema da oportunidade. Se houver uma oportunidade, faremos uma comparação novamente. Sim. Código de Welsh versus atual Código Civil e Comercial. Sim. Veja lá. Última carta. E então poderíamos dizer que era correto falar em convenção, acordo ou pacto antinupcial, pois somente no Código Welsano era viável a convenção matrimonial celebrada antes justamente da celebração do ato matrimonial exclusivamente antes do ato matrimonial. Sim, e a Carta de 1219 era definitiva.
nenhum contrato de casamento pode ser feito sob pena de nulidade após a celebração. De casamento. Nem o que havia sido feito antes pode ser revogado, alterado ou modificado. Estrito. 1219. Durante a vigência do Código Velsano são os acordos ou convenções matrimoniais. Sim, pré-nupcial. Antes do ato do casamento. Vamos agora ao regime atual. Sim. Código Civil e Comercial. 2015 em 446 advertimos: se possíveis objetos para a convenção realizada antes do ato matrimonial. Mas baixamos um pouco a leitura no código e vemos se tanto 448 quanto 449 o faz. O 448, ali no meio do texto criptografado, fornecido. Sim, eles vão ver que pode até haver uma modificação, mas antes do casamento sim. E que assim, regulamentando aquele artigo, a questão referente à forma prevê que as mesmas possam ser modificadas antes do casamento por meio de ato outorgado sucessivamente por escritura pública. Agora entramos, sim, no assunto da forma. Não vos quero confundir, mas é mais pertinente esta questão da oportunidade da sua celebração em 449, por isso vou ler pelo menos uma parte. Após a celebração do casamento, o regime de bens pode ser modificado por acordo dos cônjuges. Quero dizer, convenção matrimonial é mais tarde. Vamos ver como vai haver a exigência de um tribunal provisório se for possível recorrer a esta mudança de regime. Mas quero que observemos e percebamos entre todos nós o seguinte: o esclarecimento de acordos ou convenções de casamento hoje pode ser pré-nupcial ou pós-nupcial antes que o casamento seja celebrado, ou bem depois que o casamento seja celebrado. Nós somos. Agora, se eles forem devidamente pré-nupciais, podem ser possíveis objeto do mesmo. As 4 opções estabelecidas pelo artigo 446 são as alíneas A, B, C e D, que acabamos de detalhar e explicar. Agora, o acordo pós-nupcial. Se o realizou mais tarde. A celebração do ato matrimonial só pode ter por objeto válido e possível apenas uma destas variantes. Que de certa forma isso decorre de sua própria lógica. O posto nupcial só pode ter por objeto. Artigo 446º alínea D. Ou seja, a convenção pós-nupcial, se só puder ser celebrada pelos cônjuges, se com o fim de alterar ou optar por regime patrimonial diverso, se logicamente não puder ser ou ter o número 446 como seu objeto refere-se à designação e avaliação de bens. Se nenhuma das alíneas B se referia à declaração de dívidas e por consequência lógica e lógica jurídica, também não poderia ter por objeto a questão referente às proprietárias doações nupciais. Estamos fazendo acordos pré-nupciais para termos os 4 objetos possíveis. Em vez de pós-nupciais, apenas mudança de regime e especificamente escolha do regime de separação de bens.
Pelo que temos vindo a falar deste round trip, precisamente entendendo o regime de comunhão de lucros como o regime supletivo ou aplicável à revelia. Estamos bem. Voltamos ao nosso guia. Se continuarmos avançando no desenvolvimento do tema que vimos em relação ao conteúdo e à oportunidade de comemorar. E agora é a nossa vez de desenvolver. Sim. A questão controversa referente à forma das convenções de casamento é boa. Voltamos à análise e leitura do nosso atual Código Civil e Comercial. Parece que esta questão não deve ter nenhuma discussão ou problema. Aderindo à literalidade do que estabelece o código, veja que, como já destacamos na aula anterior, que boa pureza e técnica metodológica na hora de ordenar os temas, na hora de redigir as regras, os artigos em especial. E para isso vamos ler o artigo 448 se precisamente referido à forma. Vá lê-los. Tem 448. As convenções matrimoniais devem ser feitas por escritura pública antes da celebração do casamento. E eles só entram em vigor a partir dessa celebração. E desde que o casamento não seja anulado. Isso nós colocamos a ênfase. Destacamos o imperativo do verbo. Se os contratos de casamento devem ser feitos por escritura pública. Se você continuou lendo o artigo, eles podem ser modificados antes do casamento. Também por ato outorgado por escritura pública. Se a parte final do 448 se refere à questão da publicidade, que discutiremos mais adiante. Se então a questão do exame se refere a uma convenção de casamento, qual é a forma conclusiva de 448? Se há uma responsabilidade notarial aqui, se o que nós estudamos e talvez você tenha estudado no Teóricos do Direito Notarial, sempre que uma norma estabelece que um ato deve ser celebrado por escritura pública, está criando uma competência notarial e está permitindo uma margem ou campo agindo para o notário. Sim, é como dizer que você está criando uma competição material para o cartório. O tabelião pode então celebrar perante o tabelião e mais do que possível, a convenção de casamento deve ser celebrada, se os cônjuges assim o desejarem. Sim. Cada vez que a lei diz que tal ato pode ser feito perante um cartório, ela nos dá uma responsabilidade, ela amplia nosso campo de ação material. Bom. De onde então vem o conflito? Porque diante da letra contundente do código parece que não há espaço para discuti-lo. Bom, o que tem acontecido na prática? Estamos no ano de 2020. A verdade é que ainda em finais de 2016 começaram a surgir algumas dissertações e discussões sobre a prática instituída e permitida por alguns registros civis e capacidade de algumas províncias. Sim, algumas jurisdições. Qual era o conflito? Alguns diretores desses registros, enfim, como comumente chamamos de registros de pessoas, começaram a admitir isso. Justamente a questão da escolha do regime patrimonial que seria aplicável aos futuros cônjuges. É realizado por ocasião da celebração do ato matrimonial. Isso passou a permitir
que no próprio conteúdo literal e expresso da certidão de celebração do casamento, os cônjuges incorporassem um ponto com mais precisão que é o referido. Há a opção por um regime patrimonial diferente. Sim. Qual foi o argumento usado por esses diretores dessas demarcações? Foi o próximo passo para mostrar a você abaixo. Ok. Circunscrevamo-nos na órbita do artigo 420 CI. Verdes que a epígrafe do artigo 420 se referia à certidão de casamento e a sua cópia prevê que 420 a celebração do casamento seja registada em ato que deve conter-se então 420 regula-os. Requisitos do conteúdo obrigatório da certidão de casamento. Sim. A verdade é que vamos àquela carta do parágrafo 420 do artigo 420 e eu os lerei. Em seguida, deve conter declaração dos contraentes sobre a celebração ou não da convenção nupcial e, em caso afirmativo, a sua data e o registro notarial em que foi outorgada. Até agora a leitura está indo bem. Não há espaço para uma possível interpretação que diga que as convenções de casamento podem ser realizadas extra-registro notarial. Vamos ao inciso J, que é o argumento máximo utilizado por alguns diretores do registro de pessoas. Em seguida, a certidão de casamento deve conter uma declaração das partes contratantes. Se tiver optado pelo regime de separação de bens, baseia-se então nesses dois parágrafos do 420 para dizer que os cônjuges podem escolher e incorporar ao próprio ato matrimonial a escolha do regime. Mas aqui o que vemos é como e em uma correta compreensão da interpretação da norma. O que humildemente entendemos tem significado a norma. É para esclarecer se eles realizaram ou não uma convenção e se sim. Precisamente se naquela convenção por sua vez ele aderiu. A questão refere-se à mudança de regime, mas é como que há um encaminhamento para o ato celebrado, para a convenção de casamento celebrada por escritura pública. Estamos agora bem. Para ser honesto, também há razões para que esses diretores tenham entendido que sua interpretação, ao menos da norma, está no caminho que eles sustentam. Porque nos fundamentos do anteprojeto, sim do Código Civil e Comercial, que viria a ser sancionado em 2015, mas que foi apresentado à comunidade jurídica ainda em 2012 e que começou a circular e a desenrolar-se por todo o país nas unidades académicas e faculdades, profissionais. Nos fundamentos desse projeto, há um parágrafo polêmico que talvez dê origem a essa interpretação feita pelos diretores do registro de pessoas. Sim. Eu vou mostrar a você. Bem, aí está. Fundamentos do projeto de Código Civil e Comercial. E quando clarear dentro deste livro? Segundo. Título: Regime de segunda propriedade do casamento. Vou ler este parágrafo. O projeto admite com limitações o princípio da autonomia da vontade no regime patrimonial do casamento e confere aos contraentes a opção de escolha entre dois regimes de bens, comunhão e separação de bens.
Esta escolha é feita por escritura pública antes da celebração do casamento ou perante o oficial de registro do Estado Civil e Qualidade das Pessoas, e admite a alteração do regime de bens depois de decorrido o ano do escolhido ou suplementar. Decorrido. Estamos aqui é o principal argumento pelo qual essa prática começou na órbita dos registros de Estado Civil e capacidade das pessoas. Ora, se temos que interpretar a norma de uma certa maneira, acontece-nos a mesma coisa ou acontece-nos como nos tempos do Código Veneziano, onde havia um texto vigente especificamente de direito positivo, e depois havia as normas, ou melhor, parágrafos ou sentenças de interpretação do direito. Positivo vigente. Quais eram as anotações de Dom Dalmácio Welsh Sarsfield? Ora, o que acaba sendo aplicado ao conflito entre a nota e o artigo previsto no Código? Logicamente, a força da força, se acaba optando pela norma, expressa que se trata de direito positivo ou direito vigente, neste caso no Estado Nacional Argentino. Ora, humildemente entendemos, salvo melhor opinião, devidamente fundamentada, que a própria forma destes contratos matrimoniais é a escritura pública. Se o codificador, para além da sua manifestação de vontade nestes fundamentos do anteprojeto, tivesse pretendido que, por exemplo, também pudessem incorporar aquela convenção matrimonial com vista à mudança de regime por ocasião da celebração do ato matrimonial. Sim. Eles não teriam uma tarefa maior. Em definitivo. Sim. Voltamos à análise de 448. Sim. Doravante eu não teria tocado nele. Eu disse a você que no mesmo artigo referente à forma, incorpore algum parágrafo expresso que permita a competência do funcionário do registro de pessoas. A verdade é que até hoje a letra do direito positivo vigente é a de 448. Isso deve ser celebrado por escritura pública, e aqui vamos fazer uma análise mais aprofundada dessa questão, porque pode acontecer, como muitas vezes acontece. O notário é mais um operador no mundo jurídico e na maioria das vezes é o operador que se apresenta com o conflito em primeiro lugar. Então ele vai ao advogado e em algum momento explode no tribunal. Mas os clientes chegam ao cartório e muitas vezes com dúvidas a serem esclarecidas que ainda não se tem uma diretriz clara de interpretação legal ou doutrinária. Então vamos ver. Este é um formulário. Não esqueçamos que a forma, se do ponto de vista técnico é uma forma de expressão da vontade, é um ato formal. A lei diz que a vontade das partes tem que ser pensada de certa forma. Se por sua vez se lembrarem que os atos formais podem ser com solenidade absoluta ou com solenidade relativa, com solenidade absoluta, se perante mandato legal que estabeleça certa forma antes do seu incumprimento, ocorrer a nulidade do ato ou ocorrer o ato celebrado, os efeitos dele não permanece. Ou seja, o ato não projeta seu efeito em nada se seus efeitos são completamente silenciados, acabados, extintos, nada resta do ato permanente. O exemplo típico fornece isso, o antigo Código Welsh forneceu e o Código atual continua fornecendo. Doação de imóvel, sim, a doação de coisa registrável também é novidade. Cuidado, no Código de doação de carro novo tem que ser feito por escrito. E também a doação de benefícios periódicos sim ou sim por escrito. Se não for feito por escrito, nada subsiste. Isso é um ato formal, solene, sim, ou com solenidade absoluta.
Existem também atos formais com relativa solenidade em que a legislação estabelece certa forma. Mas face ao incumprimento, não é que nada subsista do ato, mas que cumpre uma eficácia, digamos, restrita, diminuída, se é isso que hoje colocamos no quadro dos artigos 1017º do Código e 1018. Mais tarde vamos aprofundar um pouco o que antes eram os antigos artigos 1184 e 1185 do Código de Velos. Se aquele antigo 1184, como o atual 1017, te indica, ele te indica e te dispõe. Falando com linguagem técnica, quais atos devem ser retidos por escrito sim, por exemplo, qualquer constituição, modificação sim ou transferência de direitos reais sobre imóveis. Se dentre outros atos previstos naquele regulamento. Agora, o que acontece quando esse formulário indicado é violado? O ato ou acordo é celebrado ou rescindido como ato pelo qual as partes concordaram em conceder a forma prevista no regulamento. Sim, é o caso clássico do antigo artigo 1184. Existem itens 1017. É um jogo entre bilhete e escrita. Se o título de compra e venda de imóveis for celebrado como contrato pelo qual as partes apenas se obrigam a outorgar escritura pública perante notário público, comprador e vendedor. Sim. E justamente a virtualidade jurídica. A eficácia deste instrumento é obrigar a outra parte a assinar a escritura. Sim, e se não, relutância, sim ou omissão ou o que quer que seja. Se, por exemplo, não aparecer o caso típico do vendedor, pode fazê-lo um terceiro, normalmente o juiz, e é por isso que o comprador tem, digamos, agilizar a ação ou promover o julgamento da escritura. Bem, voltamos ao assunto da convenção de casamento. Nós entendemos. Reitero novamente, salvo opinião devidamente fundamentada, que essas convenções de casamento em que a forma não foi respeitada, suponhamos, se necessário, que a opção de mudança de regime tenha sido exercida perante o funcionário público que os casou. Entendemos que são celebrados como um acordo pelo qual as partes são obrigadas a conceder, se for a forma exigida, a convenção de casamento perante um notário público. Sim, e por isso seria até viável promover um julgamento de escritura, ainda que isso onere a justiça. Mas é com a inteligência com que humildemente entendemos que se deve interpretar a virtualidade ou eficácia jurídica desses instrumentos e desses casos que começam a surgir. Nós somos os próximos. No próximo vídeo continuaremos com a análise de os tópicos a seguir relacionados à convenção de casamento são, mas veja tudo o que há para falar, antes mesmo de entrar na análise literal do projeto de convenção de casamento. Veja todas as questões anexas, todas as arestas geradas pelo tratamento do ponto de vista do direito privado e do direito notarial. Essa novidade entre aspas é justamente o Instituto de Convenções de Casamento que somos. Até a próxima oportunidade e vídeo. Muito obrigado.